Boa tarde, começando mais um Universidade Marxista aqui na Causa Operária TV. Hoje, programa imperdível com o companheiro Rui Costa Pimenta, um tema muito atual de uma palestra-debate ministrada por ele em 2013 sobre o nacionalismo burguês e a posição dos trotskistas, portanto, dos marxistas, dos revolucionários, sobre esse fenômeno do nacionalismo burguês que, até então, estava presente em praticamente todos os países da América Latina, como Brasil, Equador, Bolívia, Venezuela, Chile, Argentina. Então, essa palestra é muito atual e serve para compreender tanto o fenômeno do nacionalismo burguês, em geral, como o fenômeno do nacionalismo burguês específico aqui da América Latina. E, entendendo isso, no que foi dito nessa palestra de 2013, nos ajuda também a chegar a conclusões dos golpes de Estado sofridos justamente por esses governos nacionalistas, né, na maioria desses países. Então, você fica ligado e aproveita mais essa palestra-debate, o nacionalismo burguês e o trotskismo, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Aproveite para se tornar membro do nosso canal, contribuir com a gente por apenas R$ 7,99 por mês e contribuir com uma imprensa revolucionária independente. Também pode contribuir com o Superchat, com a nossa vaquinha ou ainda com uma assinatura solidária no nosso site causaoperariatv.com.br. Bom, é isso. Deixo vocês com mais esse curso que você só encontra no acervo da Causa Operária TV, com milhares de vídeos. E se você, portanto, quiser assistir esse vídeo na íntegra, você procura pelo mesmo nome aí no nosso acervo e assiste depois aqui do Universidade Marxista o restante do vídeo, a parte das perguntas, os esclarecimentos na íntegra aqui no nosso canal. É isso, amanhã tem mais Universidade Marxista e fiquem ligados na nossa programação. Muito boa tarde para todo mundo. É um tema bastante amplo. Quer dizer que vamos ter que fazer aqui uma exposição um pouquinho mais demorada que o normal. Então eu queria pedir a paciência de vocês, queria que vocês prestassem bastante atenção, deixassem as perguntas para o final e já assinalar o seguinte, que é um tema da maior importância. Daí também a amplitude da exposição ser um pouco maior do que a gente costuma fazer. Né? Nós temos que começar destacando o fato de que da política atual e da política contemporânea, digamos assim. É um tema extraordinariamente vasto. Nós vamos procurar dar uma ideia aqui da amplitude do problema. É um tema também complexo, porque justamente pela amplitude, ele comporta uma série de complexidades, uma série de problemas políticos, de tática política, né, de teoria política, que é preciso equacionar adequadamente. Para a gente ter uma ideia inicial, né, da dimensão do problema, da importância do problema, nós temos que relembrar que o problema da revolução nos países atrasados, né, que é o centro do problema da discussão sobre o nacionalismo burguês, é uma discussão, digamos assim, essencial, né, na formação da concepção revolucionária do marxismo. Um dos aspectos centrais da discussão dentro do marxismo sobre a revolução foi justamente o problema de como a classe operária deveria atuar nos países atrasados. Qual foi o primeiro país atrasado onde esse problema se colocou com enorme força e foi um problema decisivo na luta revolucionária? Foi justamente a Rússia. A revolução em países desenvolvidos, como a Alemanha, se bem não se basicamente não apresentava uma grande complexidade.
Mas nos países atrasados se apresentava uma complexidade. Quer dizer, como a classe operária poderia se comportar politicamente num país onde a revolução burguesa, quer dizer, a etapa histórica do desenvolvimento do capitalismo, não havia sido realizada, não havia sido consumada. Isso deu lugar a um amplo debate, apareceram várias concepções, é daí que surgiu a teoria marxista, né, da Revolução Permanente. E, portanto, vocês podem ver com essa simples introdução a importância do problema que nós estamos tratando aqui. Porque o problema do movimento nacionalista dos países atrasados está envolvido com todas essas questões estratégicas do programa revolucionário. Não pode ser visto em separado desses problemas, né? Em segundo lugar, não se trata apenas de um problema. É um problema para o marxismo, um problema que o marxismo resolveu, procurou resolver, porque é um grande problema para a humanidade no seu conjunto. É um grande problema por quê? Porque é uma questão chave no mundo em que nós vivemos. Nós temos aqui um punhado de países desenvolvidos, que são países imperialistas, que são países opressores, e uma esmagadora maioria de países atrasados, que são países oprimidos e, até certo ponto, explorados pelo imperialismo mundial. Quer dizer, uma das divisões fundamentais do mundo é justamente a divisão entre os países opressores e países oprimidos, países imperialistas e países atrasados. Uma questão que deu lugar a muita discussão confusa, muita discussão política que não só não ajudou a esclarecer o problema, né? Discussão mais recente que estou me referindo, como ajudou a obscurecer ainda mais a questão. Nós temos aí uma luta imensa em torno desse problema. O século XX é um século onde ocorreram, né, como todo mundo sabe, milhares de revoluções. O que são essas revoluções? Revoluções socialistas? Aconteceram algumas revoluções socialistas onde o proletariado procurou tomar o poder na Alemanha, na França em 1936, na Alemanha em 1918, na Espanha em 1936, etc. e tal. Mas a esmagadora maioria das revoluções, elas foram revoluções nos países atrasados contra a dominação imperialista. Inclusive as grandes mudanças revolucionárias, elas tiveram esse caráter. Vamos citar algumas dessas milhares de revoluções. A Revolução na China, a Revolução na Índia, né? O continente africano todo, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi sacudido por inúmeras revoluções contra a dominação colonial dos países imperialistas. Os países árabes tiveram várias ondas revolucionárias, a América Latina teve várias revoluções, e todas essas revoluções, independentemente de como elas terminaram, derrotadas, com a expropriação da burguesia, etc. e tal, com outras soluções, elas se iniciaram sempre como uma revolução de um país atrasado contra o imperialismo opressor. Esse era o seu conteúdo fundamental. Uma outra espécie de um panorama geral dos problemas que nós vamos discutir é a enorme importância cultural desse fato. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de refletir sobre isso, mas a cultura do século XX, ela é, numa grande medida, uma cultura que decorre das lutas revolucionárias dos povos oprimidos, né? Marcante. Peguei um país que é um país dominante econômica e politicamente no mundo hoje, que é os Estados Unidos da América do Norte. A esmagadora, a parte mais ampla da cultura desse país, né, as manifestações são esmagadoras
raramente manifestações de um povo oprimido dentro do próprio país, que é a população negra norte-americana. A melhor literatura da segunda metade do século XX nos Estados Unidos é feita por autores negros. A música norte-americana, que é comercializada no mundo, se transformou numa grande indústria, né, de cultura, ela tem quase que 100% raiz na cultura negra, né? Blues, rock, o soul, o jazz. E se a gente percorrer o mundo e a gente for vendo todas as manifestações culturais, nós vamos ver que tudo tem relação com isso. Por exemplo, o grande momento do romance, né, nos anos 60 no mundo foi o romance latino-americano, a partir dos anos 60, onde surgiu uma quantidade imensa de escritores, né, todos escritores peruanos, são escritores argentinos, são escritores uruguaios, brasileiros, mexicanos. Todos esses escritores, eles respondem, em uma certa medida, às tendências revolucionárias que existem nesse país contra a dominação imperialista, contra a dominação estrangeira. Quer dizer, respondem ao problema do nacionalismo, ao problema do país atrasado dominado, etc. e tal. No Brasil, ninguém ignora esse fato. O ponto central da cultura brasileira no século XX é justamente o movimento modernista, que nós podemos pegar no sentido amplo, não no sentido restrito, a Semana de Arte de 1922. Mas as manifestações da década de 30, quer dizer, o conjunto. Se nós vemos esse movimento, o que é esse movimento? Numa medida muito significativa, é um movimento que decorre da Revolução de 30, que é uma revolução de um país atrasado, com a participação, nós podemos ver do aspecto do ponto de vista político como foi isso, mas com a participação da burguesia e da pequena burguesia nacionalista. O movimento tenentista brasileiro é um típico movimento nacionalista pequeno burguês, típico. Como existiu em muitos outros países do mundo. Né? Que também foi um movimento do mesmo caráter político, da mesma natureza política, etc. e tal. Né? Isso é para a gente ter uma ideia geral do problema. Os movimentos nacionalistas, eles são inumeráveis. Se eu fosse descrever aqui, um por um, passaria o dia inteiro só falando meia dúzia de palavras sobre cada um deles. Nós temos o varguismo no Brasil, depois do tenentismo, nós temos o peronismo na Argentina, nós temos diversos movimentos nacionalistas na Bolívia, diversos. Nós temos o aprismo no Peru, depois nós temos a ditadura nacionalista do general Velasco Alvarado nos anos 70. Nós temos todo o nacionalismo árabe, Gaddafi, Saddam Hussein, Nasser e milhares de outras personalidades. Nós temos o nacionalismo asiático, né? Sun Yat-sen, a Revolução Chinesa do começo do século. Nós temos a Revolução Mexicana, Zapata. Quer dizer, são milhares de nomes, todos eles muito conhecidos. Nós temos todos os movimentos guerrilheiros, a OLP, né? Que são típicos movimentos nacionalistas de países atrasados, que levou uma camada de militares nacionalistas ao poder. São movimentos civis de massa, são movimentos revolucionários onde tem uma grande participação da classe operária, como foi a Revolução de 1952 na Bolívia. São movimentos guerrilheiros, são guerras imensas contra países opressores, como foi a Guerra da Argélia. Tá? Quase todos os países atrasados do mundo tiveram, em mais de uma oportunidade, o surgimento desses movimentos nacionalistas a partir do final do século XIX, durante todo o século XX e agora
nós estamos vendo que o mesmo padrão de acontecimentos continua vigente no século XXI, como nós estamos vendo aqui com os países latino-americanos dominados por movimentos nacionalistas e a Revolução Árabe. Tá? Tudo isso daí, toda essa diversidade, partidos que se dizem socialistas, partidos que se dizem nacionalistas, partidos que se dizem religiosos, etc. e tal, toda essa diversidade responde ao fenômeno do nacionalismo dos países atrasados. Eu fiz essa introdução aqui porque eu acho que existe uma propensão muito errada, muito prejudicial, a resolver os problemas políticos com uma formulazinha. A pessoa vai num livro e ela lê lá: nos países atrasados, a burguesia não sei o que lá. Pronto. Uma frase. Está resolvido o problema. Tá? Só que acontece o seguinte: a vida social não é assim. A vida social é vasta. Você até pode resolver determinados problemas no mundo natural com uma fórmula dessa natureza. Muitas vezes essa fórmula vai ser insuficiente para responder aos problemas, mas em se tratando de economia humana, de política, da vida social e da cultura, resolver o problema com uma fórmula é uma coisa totalmente infantil. Na realidade, a fórmula ela deve responder a essa enorme variedade de fatos, né, objetivos da vida social, de fatos históricos, de desenvolvimento histórico e tudo mais. Então, vamos ter em mente, quando a gente discute os problemas teóricos, que acabam sendo reduzidos a determinadas fórmulas, porque não há outra maneira de tratar o problema, que o problema é muito vasto. E ele é complexo de ser apreendido. Né? Bom, a segunda, digamos assim, econômico-histórico do problema do nacionalismo. Né? O primeiro problema, que é mal compreendido, que eu acho que é importante falar brevemente, daria muito pano para manga se a gente fosse se estender, mas vamos procurar sintetizar. É o problema dos países atrasados. O que são esses países atrasados? Países atrasados que têm outros nomes. Há pessoas que chamam de países subdesenvolvidos. Né? Não é um vocabulário marxista, é um vocabulário do próprio nacionalismo. Um país subdesenvolvido. Há os que falam que são países em desenvolvimento, que é um eufemismo. Eles não... Lógico, tudo na vida está em desenvolvimento. Mas aí dá a ideia de que, bom, é uma questão de tempo. É uma questão de esperar para ver que todo mundo vai se desenvolver, o que não é fácil. Nós vamos ver que é exatamente o contrário. Os países atrasados são aqueles países que, por uma série de motivos, chegaram atrasados no mercado mundial capitalista, quando esse mercado mundial já estava dominado por um punhado de potências. Vocês vejam que os países latino-americanos eram todos colônia até, vamos dizer assim, grosso modo, primeira metade do século XIX, a independência brasileira de 1822. Então, quer dizer, quando o Brasil começou a ter uma participação própria como nação no mercado mundial capitalista, esse mercado mundial já estava definido. Estava controlado pela Inglaterra, pela França, etc. e tal. Bom, esses países também, eles têm uma característica que é o seguinte: eles nunca conseguiram resolver os problemas do desenvolvimento capitalista. Esse é o motivo também pelo qual eles não conseguiram nunca ter uma participação independente, autônoma, no mercado mundial capitalista. Acumularam-se aí uma série de entraves ao desenvolvimento, tá? Que os países não conseguiram superar. Então, por exemplo, o caso brasileiro é um caso típico. Tá? Os portugueses vieram para cá e estabeleceram aqui, com base
qualidade do solo, do tipo de população, etc. e tal, o relevo geográfico, estabeleceram aqui uma monocultura de exportação destinada ao consumo das metrópoles capitalistas europeias. Isso daí requereu, naquele momento, pela falta de mão de obra local, foi mão de obra escrava. O escravagismo, como a gente sabe, é uma forma de produção pré-capitalista. Então, o Brasil precisaria ter se livrado de todas as consequências econômicas e históricas que o escravagismo trouxe para o país. Da mesma maneira que os países desenvolvidos da Europa tiveram que se livrar dos entraves feudais para poderem se transformar em verdadeiros países capitalistas. Eu não vou me estender numa aula de economia política, mas a gente deve lembrar pelo menos uma coisa, que é o seguinte: quando a gente fala de capitalismo, a mola mestra do capitalismo é o mercado. E no caso do mercado, é o mercado de trabalho que é a parte mais fundamental desse mercado. Não existe capitalismo sem um mercado de trabalho livre, entre aspas. Quer dizer, onde a pessoa livre aqui não quer dizer livre no sentido romântico, ideal, quer dizer livre no seguinte sentido específico: que a pessoa pode ir lá e vender a sua força de trabalho para quem ela quiser, também com muitos senões e poréns, né? Ela não está obrigada a trabalhar para A ou por força de injunções econômicas que obrigam ela a trabalhar para A ou B. Ela vai trabalhar onde tiver emprego, né? Então, o escravagismo, muito mais do que o feudalismo, muito mais. Muita gente não considera esse problema. É um entrave ao desenvolvimento capitalista, porque a escravidão é um sistema de produção mais atrasado do que o feudalismo, não mais adiantado. As sobrevivências da escravidão costumam ser piores, mais duradouras, um entrave maior ao desenvolvimento do capitalismo do que as sobrevivências da servidão feudal. Coisa que muita gente não considera ao analisar o problema brasileiro. Assim como o Brasil, diversos países tiveram que superar, e não conseguiram superar totalmente, modos de produção anteriores ao capitalismo. Os países africanos têm a economia tribal, os países árabes têm a economia tribal, nômade, etc. e tal, ou vários tipos de economia, mercantil atrasada. Né? Os países asiáticos tiveram que enfrentar um problema gravíssimo, que é justamente uma agricultura atrasada. A agricultura atrasada é um dos maiores prisões, vamos dizer assim, um dos maiores obstáculos à criação de um mercado de trabalho livre. Tá? Porque o homem fica preso à terra, aquele negócio todo na economia atrasada. E esses países não conseguiram superar esses problemas. Quando chegaram ao mercado mundial, chegaram já com um grande atraso em relação aos países dominantes, e a transformação do capitalismo em imperialismo consolidou esse quadro, né, que não será modificado agora. Quando a gente ouve, né, que o Brasil está indo para o primeiro mundo, a gente só pode dizer o seguinte: acredite se quiser. Né, isso não é simples assim. O primeiro mundo é um clube seleto, onde o Brasil, como país, no máximo pode ser porteiro, garçom. Né? Os melhores são garçons e porteiros e cozinheiros. A maioria, né, a polícia não deixa nem entrar na rua onde está o clube. Então, lógico, o garçom, muitas vezes ele tem essa ilusão de que ele é parte da festa. Mas é uma ilusão. O pessoal que está na festa é o pessoal a quem ele está servindo. Ele não é parte da festa, ele está trabalhando para as pessoas que estão na festa. Aí tem o que nem a colônia lá de um país. Esse não. O cara vai entrar na rua, o policial já fala: não, você está muito... Você tem uma aparência suspeita, você é negro, porque país atrasado tem
População negra é toda de país atrasado. Você, que nem a polícia de São Paulo, né, que já identifica o criminoso pela cor da pele. Então, não, você é criminoso, né? Vai por aqui e tal. Quer dizer, o baile está feito, o clube está formado, as inscrições não estão abertas. Né? Na melhor das hipóteses é isso. Eles têm um conjunto de pessoas que trabalham lá nessa festa. Por exemplo, o chamado BRIC. O BRIC são esses garçons, esses cozinheiros. O BRIC é muito elogiado pelos países imperialistas porque eles estão faturando em cima da especulação nos países do BRIC, mas é só isso. Ninguém está pensando seriamente que o Brasil, a Índia, a Rússia vai botar um smoking lá e vai tomar champanhe com os poderosos. Esse está fora de cogitação. Né? O mercado mundial, que é a festa, é acesso muito restrito. Para a gente ter uma ideia, para a gente não alimentar ilusões, vamos entender o seguinte: as duas guerras mundiais, elas foram o resultado de uma disputa dos poderosos por um espaço maior no mercado mundial. Então, a Alemanha entrou em guerra para quê? Para ver se ela dominava o norte. O Irã, né? A Arábia Saudita, e foi uma guerra de uma violência inacreditável para modificar a repartição entre os poderosos. Imagina o Brasil não vai dar nem um tiro e eles vão convidar o Brasil para ir lá também, né? Dominar o petróleo do Irã. É uma coisa que a gente pode acreditar com toda tranquilidade, porque claro que não. É absurdo, né? Uma das coisas que Lenin, que foi a pessoa mais esclarecida que escreveu sobre o imperialismo, é que a repartição do mundo está feita. Não vai ser feita, não está em permanente transformação, ela está feita. A dominação de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra, França, é inquestionável. Eles vão permitir que vá ninguém lá. Eles não vão permitir que o Brasil domine o próprio Brasil, que dirá que ele domine outro país que eles dominam. Por aí a gente pode ver o tamanho da coisa. Então, o que nós temos? Nós temos um fato que é o seguinte: o capitalismo enquanto tal, capitalismo desenvolvido, é um fenômeno excepcional. Há um punhado de países que chegou. Se a gente fosse acreditar que é uma maravilha, teria que levar em consideração que é uma maravilha apenas para a minoria, como uma Ferrari. Não tem para todo mundo, não dá para comprar. Não dá para você, se é uma maravilha, você não tem acesso a essa maravilha. Tá? Então, quer dizer, o capitalismo é um fenômeno excepcional. O fenômeno normal sobre o capitalismo é a opressão da maioria da população do planeta Terra. Ainda tem quase 1 bilhão de pessoas. A China tem mais de 1 bilhão. Só isso já tem quase metade do planeta. São países oprimidos. Aí põe a América Latina, uns 500 milhões de pessoas. Um pouquinho mais, talvez. Põe a África. E vocês vão ver aí que, no final, o capitalismo é, sei lá, 800 milhões de pessoas que estão, desses 6 bilhões e meio, vivem sob o capitalismo, e dos 800 milhões, a maioria também não usufrui plenamente. Quer dizer, é um fenômeno, é uma coisa, é como o próprio capitalismo em cada país, uma coisa para a minoria. Né? Bom, então os países atrasados, por essas características todas, que a gente não deve confundir com os mitos que falam, né? Por exemplo, tem gente que fala coisas totalmente sem sentido, como: se fossem os ingleses que tivessem colonizado o Brasil não seria atrasado. Nesse caso, aconselho uma visita para a Nigéria, Jamaica, que os ingleses não colonizaram só os Estados Unidos. É isso, tem que lembrar isso aí. Se fossem os franceses, se a gente quer ver como é que foi a colonização francesa, a gente pode visitar o Haiti, que é um país onde o nível de vida da população é extraordinário. E aí vocês podem visitar também os países dominados pelos holandeses,
como a Indonésia. Os alemães tiveram poucas colônias, mas também tiveram lá em alguns lugares. Os italianos tiveram no norte da África. Pobreza impera. Né? A dominação imperialista é como a peste negra, ela liquida a pessoa dominada. Ela é uma desgraça que se abate sobre a pessoa, não é uma coisa. Os norte-americanos se livraram por uma série de características excepcionais dos Estados Unidos, que não cabe aqui a gente entrar, que tem a ver com justamente o problema da geografia inglesa. Bom, então, resumidamente, o que nós temos no mundo é o seguinte: um conjunto de países opressores, imperialistas, que dominam o mundo, que dominam a indústria mundial, que dominam as finanças mundial, que dominam as matérias-primas, que dominam os mercados, e vários países atrasados, países onde se verifica um desenvolvimento desigual, quer dizer, ele é capitalista em alguns lugares, pré-capitalista em outros, estabelecendo uma economia híbrida e combinado. E isso daí é que é a causa, a raiz fundamental da existência de tantos movimentos de tipo nacionalista. Porque o nacionalismo é justamente uma resposta à dominação desses países pelas potências imperialistas, de um modo geral no mundo todo. Há nacionalismo pequeno burguês, de todos os tipos, e ele tende a aparecer até que os problemas todos sejam resolvidos. Bom, um terceiro item é o seguinte: nós temos uma história disso, que é importante rapidamente a gente tomar conhecimento, né? Uma história desses movimentos nacionalistas. O grande auge dos movimentos nacionalistas nos países metropolitanos, na Europa, são as revoluções de 1848. Aí você tem movimentos nacionalistas na Hungria, na Polônia, na Alemanha, que é um país naquele momento ainda atrasado, semi-feudal. Daí nós temos a consolidação dos estados imperialistas, e à medida que essa consolidação progride, nós vemos um novo tipo, o surgimento de um novo tipo de movimento nacionalista, que é o movimento nacionalista justamente dos países de tipo colonial. Nós temos um movimento que tem a ver com as revoluções napoleônicas, depois as revoluções de 1848. Na América Latina, que conquista a independência, é um tipo de movimento nacionalista, né? Bolívar, San Martín, etc. E tal, a independência brasileira é um movimento nacionalista ainda antigo. Depois nós temos os movimentos nacionalistas mais propriamente modernos da época do imperialismo, né? Eu destacaria dois, não são os únicos, né? Mas eu destacaria dois que são muito importantes. O primeiro deles, que é o mais antigo de todos, provavelmente seja a primeira manifestação de grande alcance dessa revolução mundial que está se formando e que tem uma expressão muito grande nos países coloniais, que é a Revolução Mexicana. Uma revolução de grande envergadura, né, da segunda década do século XX, que, digamos assim, a gente pode dizer grosso modo, porque a vida social é muito complexa, é o grande movimento de largada desses movimentos nacionalistas. Um segundo, que vai aparecer também na sequência, que é muito importante, é o movimento nacionalista irlandês contra a Inglaterra. Princípios, nós temos uma onda de revoluções nacionais, digamos assim, de movimentos anti-imperialistas, como resultado da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Como a gente tem que considerar o seguinte, que as guerras mundiais, que são um enfrentamento dentro do bloco imperialista, elas levam ao enfraquecimento dos países imperialistas, porque justamente eles estão em guerra e o esforço de guerra é muito grande, né? Isso leva a um afrouxamento da dominação, né, sobre os países que eles dominam. Daí ser natural
que depois dessas guerras apareçam esses movimentos nacionalistas fortes entrando pela brecha deixada pela crise do imperialismo. Nós temos aí um movimento talvez mais importante pós Primeira Guerra Mundial, é a Revolução Nacional na Turquia, tá? Onde os militares, jovens militares turcos proclamam a república. A Primeira Guerra Mundial vê a queda do Império Otomano e esses militares procuram reestruturar o país sobre novas bases. Entram em guerra contra os franceses e ingleses, que procuram inclusive dominar partes do território turco, e é um movimento nacionalista de grande envergadura. Nós vamos ver durante a própria guerra uma sublevação geral dos países árabes. Justamente os países árabes são dos grandes campos de enfrentamento dos países imperialistas, porque o petróleo é uma das chaves da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ver um conjunto de levantamentos aí. Aí nós temos uma segunda grande onda. Estava me esquecendo aqui, mas é importante, a Rússia, tá? Onde a revolução que começa com uma revolução contra o imperialismo, contra a guerra, etc. e tal, contra a guerra imperialista, termina com a vitória do proletariado, né? Mas mesmo assim é uma revolução num país atrasado, onde a maioria da população e das massas revolucionárias respondem a problemas do próprio capitalismo, porque são massas agrárias que querem a revolução agrária, uma coisa capitalista, não uma coisa socialista. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, onde as revoluções se amplificam. Quer dizer, da Irlanda, que é uma revolução contra o poder colonial britânico, nós passamos à Índia, que é, digamos assim, a versão mega, né, da Revolução Irlandesa. A Revolução da Índia acaba com o Império Britânico, de fato, né? Num certo sentido, acaba também com a pretensão dos países imperialistas de manter a sua dominação sobre os territórios na forma do colonialismo direto, quer dizer, da dominação política direta desses territórios. A vitória da Revolução na Índia, ela promove essa transformação fundamental. Nós temos a China, que também é outra revolução colossal, na mesma época. Nós temos um levante generalizado no sudeste da Ásia, Vietnã, Laos, Camboja, etc. e tal. Quer dizer, uma onda gigantesca de revoluções. Aí a situação é controlada, né? Depois da vitória da Revolução Chinesa, que é de 1949, a situação é controlada, controla essa revolução também nos países metropolitanos, e à medida que a fase de crescimento que os economistas chamam de 30 anos dourados começa a mostrar, né, que ela vai se evaporando, começa uma nova onda de revoluções, que vai de meados da década de 50 até a década de 70, numa sequência enorme. O ponto de largada, se a gente for escolher um determinado acontecimento, é a Guerra da Argélia, uma guerra gigantesca onde os franceses chegaram a queimar mais de 20 mil aldeias argelinas. Quer dizer, muita gente pensa que foi uma guerrinha, né? Foi uma guerra. Foi uma guerra colonial de proporções inacreditáveis e que levou, né, ao desmoronamento completo é o último, digamos assim, o último momento do colonialismo. Depois dessa guerra, o próprio governo francês, Charles de Gaulle, vai tratar de emancipar as colônias francesas na África, para espanto da esquerda francesa, porque ele era uma pessoa de direita e um defensor do colonialismo. Mas ele percebe que não dá, desse jeito não dá para manter a situação. Essa onda ela vai se expandir, né? Ela tem um momento muito importante de expansão, que é a Revolução Cubana de 1959, onde a onda revolucionária geral atinge em cheio a América Latina,
né? No Caribe, na porta de entrada dos Estados Unidos. Nós já tínhamos tido a Revolução Boliviana de 1952, como a gente costuma dizer, a Bolívia é um país que antecipa os acontecimentos latino-americanos. Ela provoca uma inflexão, uma guinada na situação de conjunto. E essas crises vão levar à crise monumental de 1968. Aí nós temos a Palestina, a Líbia, a África, um monte de insurreições, etc. e tal, que vai numa expansão pelos 1970, 71, 73 e tal. Nos anos 50, nós temos que destacar aqui, importante, né? O movimento nacionalista pós-Segunda Guerra Mundial no Egito, com Nasser. Quer dizer, como vocês veem, são inúmeras ondas. E depois, na crise atual, nós tivemos uma com a reabertura completa da crise mundial, que foram as revoluções na Nicarágua, Polônia, Irã, né? E aí nós estamos nessa etapa com oscilações. Toda vez que a crise ela é temporariamente contornada e ela volta, a última etapa foi o que aconteceu no Egito. No Egito não, perdão. Nos países árabes de um modo geral. O que está acontecendo nos países árabes nada mais é do que uma rebelião, né, das populações de tipo colonial que há lá contra a dominação imperialista. A mesma coisa a gente deve dizer da América Latina. Começa nos anos 90 com a Venezuela e depois vai se expandindo. O chavismo na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correa no Equador, o Lugo no Paraguai, depois veio o Peru, Brasil, Argentina, foi tomando conta de quase todos os países, né? Essa última etapa é uma resposta direta ao colapso da política neoliberal. À medida que a política neoliberal entrou em colapso, o que aconteceu? As vítimas da política neoliberal se levantaram e iniciaram um processo revolucionário que está muito longe de ter se esgotado com a primeira onda. Na primeira onda derrubaram os governos neoliberais, mas a situação ela continua se radicalizando, porque os problemas não foram nem minimamente resolvidos em nenhum dos países. Então nós temos aí essa história que descreve bem esse problema. Como vocês podem ver, a revolução nos países atrasados e coloniais é um aspecto chave da revolução mundial, a tal ponto que teóricos pequeno-burgueses, que se consideram marxistas, mas é incorreto isso daí, chegaram a formular a ideia de que a revolução iria acontecer nos países atrasados, não nos países desenvolvidos. Quer dizer, eles não perceberam que uma coisa que todo brasileiro sabe, que a corda arrebenta do lado mais fraco. Quer dizer, a crise começa por ali onde a dominação é mais vulnerável. Como o mundo é um sistema integrado, a crise norte-americana, a crise mundial, a crise do capitalismo mundial, se manifesta nas colônias. Lógico. Seria estranho se não se manifestasse na Bolívia e se manifestasse diretamente nos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. Seria como se a crise capitalista, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, deixasse lesas as pequenas empresas e derrubasse as grandes. O que não é normal. Ela, inclusive, tende a derrubar as grandes, mas as grandes têm o poder de contornar a crise. Por isso a crise explode nos países mais fracos, nos países de tipo colonial, nos países atrasados. É uma coisa natural, mas não está indicando que não há revolução no país desenvolvido. Está indicando justamente o contrário. Que uma revolução no Egito é uma crise que tem a ver com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, etc. e tal. É uma crise da dominação norte-americana, francesa, inglesa, europeia no Egito. E, portanto, é uma crise revolucionária
nos países, dos países imperialistas, embora não nos países imperialistas. Isso é importante que a gente tenha claro. Né? Bom, qual que é a posição marxista sobre esse problema? Que é talvez o ponto mais complexo da questão seja isso. Esse problema foi elucidado na Rússia, já há muitos anos atrás. Na Rússia, os marxistas russos estabeleceram uma discussão para esclarecer qual era o caráter da Revolução Russa. Essa discussão começa com uma polêmica justamente contra um movimento de tipo nacionalismo pequeno burguês ou burguês, que é o movimento populista. O movimento populista russo, que tem a ver com anarquismo, que se dizia socialista, etc. e tal. Depois eles vêm adotar o nome de socialismo revolucionário. Esse movimento nacionalista falava o quê? Que a Rússia faria diretamente uma revolução socialista. É típico dos movimentos nacionalistas, dos pequenos burgueses dos países ocupado, acreditar no messianismo do seu país. Como o socialismo é uma coisa desejada, bonita, idealizada, maravilhosa, então, logicamente, que o país vai passar direto pelo socialismo, não vai passar pelo esgoto do capitalismo para chegar ao socialismo, não é? Então, a teoria seria essa, não há capitalismo na Rússia. Então, os marxistas começaram primeiro mostrando que não só o capitalismo iria se desenvolver na Rússia, como já, na verdade, tinha tomado conta do país. A primeira parte do debate foi essa. Na Rússia é o capitalismo que manda. E isso é natural, porque como é que você vai passar de um país feudal para um país socialista? Você tem que passar por uma etapa de desenvolvimento econômico de tipo capitalista de alguma espécie. Bom, aí surge um segundo debate, né? Que é um debate ao aprofundamento desse primeiro debate, que é o seguinte: quem vai fazer essa revolução capitalista, digamos assim, essa revolução democrática burguesa? Então, uma ala dos marxistas cai numa posição equivocada, que contrariava o marxismo já naquela época, que dizia o seguinte: é a burguesia liberal russa que vai fazer a revolução. Então Lenin fala: não, a burguesia liberal russa não é revolucionária mais. Capitalistas são só os operários e camponeses. E para ser uma revolução de verdade, o Partido Operário tem que tomar o governo revolucionário e agir de forma radical para consumar essa revolução. E aí, a partir do período de desenvolvimento capitalista, viria a Revolução Socialista. Bom, quando o debate estava nesse pé, revolução dirigida pela burguesia, revolução dirigida pelo proletariado, acontece a Revolução de 1905. E da Revolução de 1905, um marxista em particular, que não pertencia a nenhuma ala, que era o Trotsky, tira uma conclusão bastante avançada e muito antecipadora dos acontecimentos, que era o quê? Que se o proletariado fizesse a revolução capitalista e tomasse o poder, ele não ia ficar no capitalismo. Ele iria atacar a burguesia, porque é da natureza do proletariado atacar a burguesia. E a burguesia iria lutar contra o proletariado também. Então, quer dizer, a revolução levaria à ditadura do proletariado. E não a um governo de tipo capitalista. O que era uma solução muito original para o problema que estava colocado. Muito original e até certo ponto muito confusa para a maioria das pessoas. Porque as pessoas tendem a pensar em termos lógicos. Quando a teoria ela deve ser uma conclusão, não da lógica abstrata, mas do mundo real. Se o mundo real contraria o que você acha que é lógico, bom, pior para a lógica, o que vai fazer? O mundo real é o mundo real. Por isso que Lenin, por exemplo, quando começa a Revolução de 1917, e ele propõe a tomada do poder pela classe operária, os outros falam: mas isso daí não é a nossa teoria partidária?
Ele fala, a teoria, meu amigo, é cinzenta, mas a árvore da vida é verde. Citando o Goethe, que é uma frase muito importante. O que ele quer dizer é o seguinte, a teoria retrata um fato do passado. Para você manter a teoria viva, você tem que ver a realidade viva. Tem que ver não adianta ver o papel cinzento que tem a teoria, tem que ver a árvore verde que está crescendo lá fora. Teoria não é a realidade. A teoria é uma fotografia da realidade passada, da realidade que passou, não da realidade que veio. E você tem que ver se aquela fotografia da realidade passada continua servindo para a realidade futura. Se você vê que é uma contradição, você tem que solucionar essa contradição com base na teoria, mas principalmente na observação da própria realidade. Então, quer dizer, a teoria do Trotsky é uma teoria que só faz sentido para pessoas que conheçam bem a dialética, porque o que ele diz é o seguinte, a Revolução Burguesa vai ser feita pela classe operária. Isso Lenin também já falava, o que já é uma coisa meio confusa para se entender. Como uma Revolução Burguesa vai ser feita pela classe operária? Aí você teria que ter um conhecimento da Revolução, saber que outras classes intervêm, etc. Que a Revolução Burguesa não é a revolução da burguesia, mas diz respeito a determinadas tarefas políticas e econômicas, etc. Agora, quando o Trotsky fala que a Revolução Burguesa, num país onde o capitalismo não se desenvolveu, vai levar à ditadura do proletariado, aí a coisa fica muito mais complexa. Mas o fato é que foi assim que aconteceu. A Revolução Burguesa levou à ditadura do proletariado, para o bem ou para o mal. Tem gente que acha que foi um erro, mas é bobagem. É a mesma coisa que pensar que uma tempestade é um erro. Choveu, choveu. É ou não é? Como é que você vai falar? Não poderia estar chovendo agora. Isso é um erro. Um erro de quem? Da natureza? Se você acredita em Deus, seria um erro de Deus de fazer aquela chuva no momento errado. Tanto que tem chuva que a chuva é maravilhosa. Se cai na colheita, numa determinada medida, é ótimo. Mas se cai em São Paulo, morre um monte de gente e as casas ficam alagadas. O que vai fazer? Ninguém manda na chuva, assim como ninguém. Não é que a classe operária estabeleceu a ditadura do proletariado porque Trotsky quis. Trotsky simplesmente previu que era assim que ia acontecer. A classe operária estabeleceu a ditadura do proletariado porque o seu movimento levou a isso de maneira inevitável. E a nossa teoria tem que dar conta desse problema. E o problema qual que é? A burguesia já não é mais capaz de revolução nenhuma de verdade. Em lugar nenhum. E se o país não está desenvolvido, por outro lado, o mundo está desenvolvido. O mundo chegou no máximo de desenvolvimento. Não vai haver nenhuma mudança nesse sentido. Os países estão, num certo sentido, a um certo congelamento do quadro geral. Tá certo? Então, a teoria tem que levar em consideração isso. É a teoria da revolução permanente. Que significa o seguinte, que em todos os países atrasados, todos, não só a Rússia, né? Depois Trotsky vai esclarecer isso daí, inclusive vai causar um certo espanto para os marxistas aprendizes de feiticeiro, que vão falar assim, mas a teoria da revolução permanente, então você acha que não é apenas para a Rússia, para todos os países? Trotsky falou, lógico, é uma lei geral do desenvolvimento revolucionário nessa época, na época do imperialismo. No Brasil, que é um país atrasado, a revolução é uma revolução burguesa, começa como uma revolução burguesa. Ela tem que se ver com o imperialismo, com a questão agrária, com a questão da democracia burguesa que nunca foi resolvida, com a questão da unidade nacional, todos os problemas que a burguesia não resolveu. Mas ela só pode se desenvolver com uma luta pela ditadura do proletariado e com a vitória da ditadura do proletariado. Isso também define o caráter do nacionalismo e dos movimentos nacionais não proletários, que é o seguinte, eles podem
levantar uma série de reivindicações porque os problemas estão colocados. Podem mobilizar as massas e normalmente eles mobilizam mesmo as massas. E a mobilização normalmente começa com eles e não com os partidos operários. Com esses movimentos nacionalistas, burguês ou pequeno burguês. Só que eles são incapazes de levar essa revolução adiante. Só a classe operária pode levar a revolução adiante. Quer dizer, é uma teoria geral do problema. A teoria ficaria mais ou menos assim. A teoria menchevique seria de que a burguesia dos países atrasados ainda estaria aí para fazer a revolução como no século XVIII. O que é um anacronismo total. Não vai acontecer, nunca mais aconteceu. Os movimentos nacionalistas, todos eles fracassaram. Na medida em que eles não conseguem sair do terreno do capitalismo, eles fracassam como perspectiva de desenvolvimento independente, porque o capitalismo mundial é dominado pelo imperialismo. Vocês podem ver que todo movimento nacionalista, ele procura um acordo com o imperialismo. Por quê? Porque é um movimento burguês. E como movimento burguês, ele tem que se situar no terreno do capitalismo mundial. E, ao se situar no terreno do capitalismo mundial, não consegue libertar o país desse capitalismo mundial que é o imperialismo. Uma coisa mais ou menos óbvia e inevitável. Como é que poderia ser diferente? Não pode ser diferente. Só poderia ser assim mesmo. Daí o fracasso. Esses movimentos em alguns países fazem alguma coisa importante. Por exemplo, Nasser retomou o canal de Suez, mas finalmente acabou de novo sob o controle do imperialismo do país. Isso quer dizer que a retomada do canal de Suez não é nada? Não, é alguma coisa, mas não é o suficiente para resolver o problema. Em outros países fizeram uma reforma agrária incompleta, que ficou também no meio do caminho. Em outros fizeram isso, em outros fizeram aquilo. Mesmo nos países onde esses movimentos, pela participação da classe operária, levaram a coisa além do capitalismo, a coisa também não se desenvolveu, porque o único caminho de desenvolvimento é a Revolução Socialista Mundial. Quer dizer, moral da história, conclusão fundamental. Só a derrota do imperialismo pode fazer com que o mundo saia do atraso, da dominação capitalista, etc. e tal. Não adianta derrotar o imperialismo aqui. Precisa derrotar o imperialismo lá. Lógico, derrotar o imperialismo aqui é parte da luta para derrotar o imperialismo lá. Mas enquanto o imperialismo for derrotado lá, não há termo de convivência nem possibilidade nenhuma para os países atrasados. Isso precisaria ficar absolutamente claro. Bom, aqui tem um detalhe importante. É um detalhe menos importante, mas é um detalhe importante para a política, que é o seguinte. Conforme eu mostrei aqui, o atrasados, ele tende a se apresentar como socialista. Se a gente pegar todo o nacionalismo árabe é conhecido também como socialismo árabe. Mas isso daí não tem nada a ver. Eles não são socialistas no verdadeiro sentido da palavra. Eles são movimentos nacionalistas que podem fazer alguma reforma social, mas que não vão expropriar o capital. Não está colocado esse problema. Então, quer dizer, o nacionalismo pequeno burguês, ele gosta de se disfarçar de socialismo. Nas suas versões mais radicais, ele apresenta a seguinte ideologia, de que é uma ideologia para ocultar os verdadeiros objetivos desse nacionalismo. Ele vai falar o seguinte: não há atrasados. Não existe esse negócio de que a revolução dos países atrasados é uma revolução dirigida contra o imperialismo, contra setores que representam um modo de produção mais atrasado do que o capitalismo. Em todos os lugares, a revolução é pura, por vários nomes, um dos quais é a teoria da revolução socialista pura ou puramente socialista. Então seria assim: no Brasil,
A burguesia não cumpre nenhum papel. A revolução ela é uma revolução diretamente socialista. Isso leva a que o socialismo pequeno burguês ele negue a existência de forças políticas democráticas e nacionalistas no país, em primeiro lugar ele mesmo. E encubra a sua ideologia de trás uma fraseologia muito radical. Essa teoria é a teoria, se vocês forem ler o que a esquerda escreve, é a teoria de praticamente toda a esquerda nacional, que não é stalinista. Uma parte da esquerda que se diz stalinista pensa assim também. Uma parte minoritária da esquerda stalinista não pensa assim. Defende a revolução por etapas, que é um anacronismo total. Com exceção do PCO. Com exceção do PCO, a maioria pensa assim. Por exemplo, nós tivemos debates aí com grupos que, inclusive, negam que o Brasil, em qualquer... Não que hoje ele seja um país atrasado. Que em qualquer momento da sua história tenha sido um país atrasado. O que é uma coisa... uma aberração teórica. A maioria acha que não há forças. Por exemplo, há aqueles que acham assim, na Venezuela, tanto Chávez como a direita venezuelana eles são a mesma coisa, é uma burguesia. A revolução é socialista, portanto você não tem que fazer distinção nenhuma entre essas duas alas da burguesia. Quer dizer, eles estão entendendo que o país não é um país atrasado, que é como se você estivesse diante, digamos assim, do Partido Conservador Britânico e do Partido Trabalhista Britânico, digamos assim. Dois partidos do imperialismo. O que não é verdade. Que na Venezuela há um conflito entre a burguesia nacional, representada pelo chavismo, e uma burguesia profundamente entrelaçada com o imperialismo mundial, que é a ala direita que ataca o chavismo. Nenhum dos dois são socialistas, certamente a direita não é. Tá? O chavismo não é uma organização proletária, comunista, nem nada, mas o chavismo não é a mesma coisa que a direita. Assim como o Lula não é a mesma coisa que a direita, assim como o Rafael Correa não é a mesma coisa que a direita, assim como o peronismo na Argentina não é a mesma coisa que a direita, e assim por diante. São todas variantes, tá, da política da burguesia nacional de um país atrasado. Você veja, as figuras estão aqui, né? Essa foto que a gente pegou aí, o nome dessa foto era O Eixo do Bem. Quem são eles? Chaves, Evo Morales, Lula e Rafael Correa. Então muita gente vai falar assim, não, mas o Lula não é igual ao Rafael Correa. Todos eles representam economicamente a mesma coisa. Então vamos ver por que eles politicamente se comportam em cada país. Muito é mito também. Tem muita coisa que é puro mito. Eles não se comportam de maneira diversa, é coisa nenhuma. Mas enfim, essa teoria equivocada de que no Brasil a revolução seria puramente socialista, ou seja, que não é como diz a teoria da revolução permanente, que começa como uma revolução burguesa e se desenvolve como a ditadura do proletariado, ela é a causa da confusão política do ponto de vista mais imediato que a gente tem aqui, né? Portanto, a posição que deve ser tomada pelos trotskistas, quer dizer, pelo marxismo, pelos revolucionários proletários, é a posição que parte da análise da economia e das classes sociais. A economia brasileira é uma economia que tem um certo desenvolvimento industrial importante, mas é uma economia em grande medida atrasada, né? Até é difícil negar, porque quem sabe alguma coisa da economia sabe que o fato de você ter uma grande região do país ocupada demograficamente já é um sinal bastante grande de atraso. Tá? Uma economia que combina desenvolvimento capitalista e atraso pré-capitalista,
Portanto, daí decorre o fato de que você tem tanto a classe operária, como você tem uma classe camponesa numa certa medida, como você tem uma burguesia nacional que se opõe também numa certa medida ao imperialismo. É dessa análise de classes que a política deve ser formulada, é a partir dela que deve ser formulada a política revolucionária. Ou seja, que é preciso levar em consideração tanto que nenhum desses cidadãos aqui vai libertar o seu próprio país do imperialismo, nem conseguir fazer nenhuma mudança fundamental, porque não vai conseguir lutar efetivamente contra o imperialismo, como é preciso negar também a posição extrema oposta, que é que esses 4 cidadãos aqui, eles seriam iguais, ou às vezes, como a gente vê, até piores do que a direita pró-imperialista. Porque no caso do Epitágoras, do Rafael Correa, se fala muito. No caso do Estado, pesa contra ele a ideia de que ele seria antidemocrático, que é logicamente a propaganda imperialista, o que é mentira, porque ele não é que ele seja o maior primor de democracia, é muito mais democrático do que a maioria dos países imperialistas, com certeza, a política dele. Quer dizer, nem uma coisa nem outra. Essas forças existem, elas se contrapõem numa certa medida ao imperialismo, quer dizer que elas são relativamente, numa medida relativa, progressistas, não reacionárias, integralmente. E a política revolucionária tem que ser baseada nesse fato. Nós vamos ver aqui na sequência em que sentido que a política revolucionária tem que ser baseada nesse fato. Bom, se está compreendido isso, vamos pegar alguns casos para ilustrar qual seria a nossa política. Vamos pegar um caso óbvio. Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Tá certo? Para os pacifistas, toda guerra é ruim. Não é o nosso caso, porque nós não somos pacifistas. Então, nós achamos que há guerras que são necessárias e têm um caráter revolucionário. Bom, se nós não achamos que toda guerra é ruim, qual é a base para a gente se opor à invasão? A gente se opõe à invasão norte-americana do Iraque porque o Iraque é um país atrasado, tá certo? E os Estados Unidos é um país imperialista. A vitória dos Estados Unidos no Iraque reforça a dominação imperialista mundial, esmagando, né, o Estado Nacional e o governo do país atrasado. Se você não acha que há países atrasados, que o Estado Nacional é um avanço relativo, que a burguesia nacional é diferente do imperialismo, então, Estados Unidos dominado pelo Saddam Hussein, Estados Unidos dominado pelo Iraque, é a mesma coisa. Trocaram 6 por meia dúzia, só a guerra que foi um custo para trocar 6 por meia dúzia. Não é a nossa opinião. Na nossa opinião, os Estados Unidos do Iraque dominado pelo Saddam Hussein é mais progressista do que o Iraque dominado pelos norte-americanos. Muita gente se opôs à guerra do Iraque. Agora, eu precisaria perguntar por quê. Provavelmente porque causou uma impressão muito negativa. Porque qual seria a base? Se o Saddam Hussein é tão ruim quanto o Bush, nós estamos defendendo por quê? Porque vai morrer gente na guerra, mas vai morrer norte-americano, vai morrer iraquiano. Quer dizer, pacifismo. Nós somos contra a guerra, porque na guerra morrem pessoas. É uma posição que revela claramente a sua fraqueza. Até os liberais norte-americanos têm uma posição melhor que essa. Porque muitos se opuseram à guerra dizendo que era uma guerra de rapina do imperialismo norte-americano dos monopólios. Que é uma política bem mais esclarecida do que simplesmente se opor à guerra porque ela é violenta. Tá certo? Bom, esse caso é óbvio. É difícil até você não contestar, porque muito pouca gente, exceto de direita, apoiou a invasão imperialista. Nós temos também o caso do Afeganistão. Alguns acham que no caso do Afeganistão, aí seria mais duvidoso. É o mesmo caso. Tá certo?
a resistência do Afeganistão, dirigida por... Ali já nem seria tanto uma burguesia, né? Uma burguesia pequena no Afeganistão. Mas por senhores tribais, etc. e tal, é mais progressista do que o imperialismo. Por isso nós somos a favor da retirada das tropas imperialistas do Afeganistão. E estamos torcendo pela vitória das forças opositoras, Talibã, etc. e tal. Que, como a gente sabe, não são exatamente a coisa ideologicamente mais progressista que existe no mundo. São grupos religiosos, etc. e tal. Mas entre o fanático religioso afegão, tá certo? E o norte-americano, inglês e alemão, nós ficamos junto com esse fanático religioso contra o outro opressor da humanidade. Bom, aí tem os casos complicados, né? Recentemente, na Argentina, os ingleses fizeram um plebiscito nas Malvinas e a população votou que quer permanecer dentro da Inglaterra. Nós somos favoráveis, com plebiscito ou sem plebiscito, a que as Ilhas Malvinas sejam restituídas à Argentina. Não interessa o plebiscito. Ele é território argentino. É a mesma coisa que se os ingleses ocuparem a Patagônia, reunirem a população lá, transferirem os colonos e votarem que vai se separar da Argentina, ela também vai ficar contra. Por isso, né, aqui já a política fica mais complexa, quando a ditadura militar argentina, dirigida pelo general Galtieri, que desapareceu com mais de 30 mil pessoas, matou mais de 50 mil pessoas, torturou, construiu campos de concentração contra a esquerda nacionalista e tudo mais. Um governo abertamente pró-imperialista, governo apoiado pelo atual Papa. Invadiu as Malvinas, nós ficamos do lado da Argentina contra os britânicos que foram lá para libertar, entre aspas, as Malvinas. Quer dizer, na política mundial, a gente se coloca nas questões democráticas. A nossa tática é a luta contra o imperialismo. Por exemplo, no Brasil, o inimigo principal é o Lula. É o imperialismo mundial. O Lula é inimigo secundário. Também é inimigo da classe operária. Mas é um inimigo secundário, não o inimigo principal. Seria de uma miopia política, para não dizer cegueira, acreditar que o inimigo principal é o Lula. Aí alguém vai falar assim, não, mas o Lula serve o imperialismo. Tudo bem. É inclusive da natureza da burguesia nacional dos países atrasados e muitos movimentos nacionalistas servir o imperialismo em vários setores, porque eles são uma burguesia. Mas isso não quer dizer que não haja contradições entre um e outro. Por exemplo, o lulismo é o nacionalismo dos mais moderados nesse momento dentro da América Latina. Mas é evidente, por exemplo, que no Brasil, o lulismo sobre o petróleo, que é uma política abertamente pró-imperialista, já é uma política que o próprio imperialismo não quer. O tipo de associação da burguesia nacional, da burocracia estatal com o imperialismo, não é satisfatório para o imperialismo. Então, abre-se um conflito que nada mais é do que um conflito que está refletindo a contradição entre o país atrasado e o país imperialista dominador. As medidas que foram tomadas pelo Evo Morales para a nacionalização do gás, etc. e tal, são todas ultramoderadas, com indenização, com isso, com aquilo. Tá certo? Nós, por exemplo, o Partido Operário Revolucionário, jamais faríamos desse modo. Agora, nós defendemos a nacionalização relativa, parcial, precária e tal, dos recursos naturais bolivianos contra o imperialismo. Não é porque não é o que a gente quer, porque é insuficiente, porque é muito pouco, que nós não vamos defender. Nós vamos defender. Quer dizer, é preciso ter uma política clara, definida. Você não pode
ser neutro na luta que se abre entre um país atrasado e um país imperialista, seja qual for a forma que essa luta tome. Por exemplo, a invasão do Iraque. Saddam Hussein, ele tinha muitos defeitos que a gente poderia assinalar aqui. Já começa pela repressão violentíssima que ele fazia da população curda, da rebelião curda. Agora, a economia iraquiana, ela era quase 80% estatal. Nós devemos defender essa economia estatal contra a indústria iraquiana ou não? Se nós estivéssemos no Iraque, lógico. Quer dizer, então, aí nós temos um problema fundamental, que é de entender o problema nacional, que se expressa na ação que assume milhares de formas diferentes dos agrupamentos de tipo nacionalista. Por exemplo, os políticos nacionalistas, eles estabelecem uma relação com a classe operária, em geral fazendo concessões. Estatizam o ramo da indústria, permitem a participação dos operários na administração daquela indústria, às vezes não, tá certo? Então tudo isso é importante para definir as próprias relações do Partido Operário com a classe operária, porque se o Partido Operário é contra as medidas dos partidos nacionalistas, fica do lado do imperialismo, ele vai ter apoio da classe operária. Sabe que a defesa dos interesses nacionais é parte da luta socialista da classe operária. Não dá para desvincular as duas coisas. Não dá para você dizer, tanto faz se, por exemplo, a empresa A é estatal ou não. Não dá para dizer isso. Esse é um equívoco total. Bom, o que nós temos visto aqui em relação à política da esquerda nacional, que é um ponto importante nesse debate? O que nós temos visto é a tendência da esquerda a se deslocar para o campo do imperialismo por não compreender essas contradições. Então nós vimos aí, por exemplo, que na Venezuela, uma boa parte da esquerda fala que o Chávez é uma ditadura. Que bobagem. Que ele foi eleito, tudo. Quem reclama que ele é uma ditadura é o imperialismo. É uma acusação de direita, pró-imperialista. Não defendem nada das conquistas que o chavismo tem, por mais que elas sejam insuficientes. Acham que tanto faz o chavismo como os outros. Não conseguiram compreender por que as massas venezuelanas saíram às ruas quando o Chávez morreu, que mostra o apoio dessas massas, ainda que haja uma a causa nacional em si. E não compreenderam, acima de tudo, o seguinte, que se eles se opõem à causa nacional, em nome de que eles se opõem à política do chavismo, vão se confrontar com as próprias massas. Isso aconteceu. A maioria da esquerda brasileira tem essa posição, que é uma posição muito estranha. Depois apareceu, mais recentemente, um fato mais escandaloso. O PSTU, que é uma organização relativamente importante da esquerda nacional, quando veio aí uma pessoa que todo mundo sabe, é difícil de esconder, que era uma pessoa contratada pelo imperialismo para fazer propaganda contra Cuba, eles defenderam a mulher contra os protestos, com a alegação de que Cuba não é socialista. Cuba pode não ser socialista, pode ser socialista, podemos discutir esse problema, né? Que nessa altura do campeonato quase um problema teológico. Do ponto de vista prático, se os Estados Unidos atacam Cuba, socialista ou não, nós temos que ficar do lado de Cuba. Ou nós vamos ficar do lado dos Estados Unidos? Ou nós vamos ficar onde? No limbo? Não tem sentido. Outra coisa também. A direita brasileira vem atacando sistematicamente o governo do PT de jeito nenhum. Mas nós vamos ficar do lado
da direita brasileira contra o PT. E nenhuma oportunidade. O STF fez um julgamento farsa para colocar um país onde toda a política nacional é corrupta, os principais dirigentes da esquerda na cadeia. Nós temos que aceitar isso aí. Temos que aceitar um julgamento farsa, porque eu acho que o PT é um partido que eu concordo, que é um partido que ataca os trabalhadores e tal. Não, tem que aceitar isso aí. Não tem que aceitar nada que a esquerda faz, a direita faz. Não tem que aceitar nada que a direita faça, mesmo que o que ela faça seja contra outro setor de direita mais fraco. Não precisaria ser o PT. Poderia ser outra coisa. Olha, o PT perto do Saddam Hussein, o PT é o partido mais democrático do mundo comparado com o Saddam Hussein. Se nós podemos defender o Saddam Hussein contra o imperialismo, quem podemos defender o PT contra o imperialismo? É uma posição política absurda, que não tem o menor sentido político. E isso num país onde todo mundo vê que a imprensa, a grande imprensa, toda ela é um cartel para atacar o PT. Querem tirar o PT do governo. Aí surgiria a seguinte pergunta, que é importante fazer. A derrubada do PT do governo é do interesse da esquerda? Por exemplo, nós, PCO, nós deveríamos levantar a palavra de ordem de fora Dilma, como a gente fez com fora Collor, fora FHC. Eu não sei se todo mundo que está aqui percebeu, mas a gente nunca levantou a palavra de ordem fora Lula. E não foi por medo da palavra de ordem. O Lula é muito popular. Porque também quando a gente levantou fora FHC, a esquerda ficou com medo de levantar essa palavra de ordem, não levantava de jeito nenhum. Fora Serra também, ninguém queria levantar, fora Alckmin. A gente não levantou porque a gente achou que não deveria levantar, não porque a gente tenha medo de se chocar com o PT. Por quê? Porque se a gente fala fora Lula, quem vai entrar no lugar do Lula? Na atual circunstância. O Serra? Essa luta entre os nacionalistas e os setores diretamente ligados ao imperialismo vai levar ao golpe militar de 64, que foi um golpe pior do que a própria ditadura do Vargas em 1937. Porque, além de ser uma repressão desenfreada, ao contrário do governo Vargas, que procurou, né, avançar muito timidamente em alguma política de favorecimento da economia nacional, o golpe militar de 64 aniquilou toda a economia nacional. A política que vem se aprofundando a partir daí é uma demolição de tudo que o Brasil havia conquistado anteriormente. Destruição do parque industrial, uma maior dependência do imperialismo, destruição da universidade brasileira, de vários centros de pesquisa, etc. e tal. Então, quer dizer, por isso, o problema de distinguir entre um tipo de burguesia, que é a burguesia nacional, um tipo de burguesia, que é a burguesia imperialista, é uma questão fundamental, embora as duas sejam numa série de coisas muito parecidas. São ambas burguesias, são exploradoras da classe operária, são inimigas da classe operária igualmente, embora a burguesia nacional procure aliciar a classe operária para a sua política. Né? Não são forças operárias, não vão levar ao socialismo, nem quando elas parecem muito progressistas, como é o caso do Chaves. Não vão levar a lugar nenhum, de fato. Vão procurar impedir de todas as maneiras a constituição de um partido independente da classe operária e tudo mais. Agora, o posicionamento do Partido Operário e da classe operária é fundamental na luta. Porque se você não tem uma política adequada, você não vai progredir na luta pelo governo operário e pelo socialismo de forma nenhuma. Não é ficando ao lado do imperialismo em Cuba que nós vamos fazer alguma coisa a favor da Revolução Cubana. Isso aí está absolutamente descartado. Para
Para a gente, uma última coisa, porque eu já me estendi no tempo muito mais do que eu gostaria aqui. Né? Uma última ideia para a gente debater é a seguinte. Uma boa parte da esquerda, como é uma esquerda pequena burguesa e não proletária, faz tudo, assume esse posicionamento em nome da defesa da democracia. Eu não sei se vocês repararam, mas aqueles que, como o PSTU, defenderam a cubana, eles argumentavam coisas assim. Ah, se nós quiséssemos construir um partido em Cuba, nós não poderíamos, um partido que nem o PSTU, o PSOL e tal. Quer dizer, o problema é a democracia. O Chávez é criticado pela esquerda de maneira muito imprópria, porque ele não renovou a concessão de uma televisão. Então, isso aí seria antidemocrático. Porque, logicamente, que o democrático é você deixar a Rede Globo aí ad eterno, né? Quer dizer, se o Lula amanhã falar, não vou renovar a concessão da Rede Globo, você imagina a crise que daria. Seria antidemocrático, porque você tem que renovar. Então, para que ter a concessão? Dá logo para ele em caráter vitalício. Das capitanias hereditárias. Fala, não, é da Rede Globo e acabou já. Isso é que é democrático. Democrático é quando a população não pode falar nada e meia dúzia de capitalistas falam tudo o que eles querem. Se eles querem esconder o escândalo de corrupção dos amigos e apontar o dos outros, ou até inventar escândalo para os outros, está aí o que é democrático. Se eles quiserem falar bem do capitalismo e criticar a classe operária, é isso que é democrático. Se agora, por exemplo, os Estados Unidos estão ameaçando a Coreia, eles quiserem falar mal da Coreia e bem dos Estados Unidos, democrático é isso. Eles falam o que eles querem, a gente não fala nada. Absolutamente democrático. A esquerda ficou vítima de uma noção totalmente abstrata de democracia. Palavras. Liberdade partidária. No Brasil não tem liberdade partidária. Nos Estados Unidos não tem liberdade partidária. Na França não tem liberdade partidária. Na Inglaterra não tem liberdade partidária. Nos Estados Unidos você pode formar um partido, mas você nunca vai concorrer a nada. Tá certo? Porque não tem como. Toda a engrenagem está montada para que dois partidos disputem as eleições. É tão ridículo que só tem deputado de dois partidos no Congresso Nacional. É ridículo isso daí, pô. No Brasil, por exemplo, fala assim, não, tem liberdade partidária. Desafio qualquer pessoa que é legalizar um partido. É impossível. Aí, lógico, sempre vai aparecer a Veja, a Folha, isto é, falar, não, tem muito partido no Brasil. E a Globo fica lá, né, martelando. Quando tem o escândalo de corrupção do Cachoeira, ela não chega e fala assim, esses grandes partidos. Não. Mas se um Zé Mané qualquer de um partidinho aí roubar uma galinha, não dá. Esses pequenos partidos, aí o cara roubando galinha e tal. Quer dizer, não tem nada, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade partidária, né? Se o estudante da USP vai fazer uma manifestação é reprimido, não tem liberdade de fazer a manifestação também. Se vai fazer greve, você pode levar uma multa de R$500 mil por dia. Então a esquerda fala assim, não, o Chávez é ruim porque não tem democracia, mas não tem mesmo, amigo. Democracia em lugar nenhum. O Chávez é mais democrático do que eles. Não é pela falta ou pela existência de democracia que nós vamos discutir se a gente tem que ficar a favor ou contra o Chávez. É pelos interesses econômicos e sociais que ele defende. Ponto final. Isso sem falar que tudo o que falam dele é, em geral, tudo mentira também. Porque o imperialismo ele aumenta mesmo. Né? Todos os inimigos do imperialismo, não sei se vocês repararam, são extremamente ditatoriais. E os amigos nunca são ditatoriais. O Mubarak, que foi derrubado pela população na Praça Tahrir, era um aliado dos Estados Unidos há muito tempo. Nunca havia propaganda de que ele era um ditador feroz.
No Egito, os norte-americanos levavam todo mundo que eles prendiam nos países árabes para torturar nas celas egípcias com o apoio do Mubarak. Guantánamo também não me parece ser uma coisa extremamente democrática. Quer dizer, são vítimas de uma ideia imperialista do que seria a democracia. Mesmo que fosse mais real do que isso, que é uma farsa, não faz sentido nenhum. Faz sentido você defender um governo que faz uma reforma agrária. Agora, você ficar do lado de um governo que não faz a reforma agrária, contra o que faz a reforma agrária, porque não faz sentido nenhum. Ainda mais quando ele é supostamente democrático, ele não é democrático de fato. Quer dizer, então nesse sentido, a nossa política qual que é? A nossa política consiste em explicar para os trabalhadores, mostrar para os trabalhadores, mais do que explicar, mostrar na prática, que a política de pessoas como essa não é igual à dos Estados Unidos. Não é isso que nós temos que dizer. O que nós temos que dizer é que o que os trabalhadores acham que eles fazem de bom é pouco, que muito mais poderia ser feito, e que tudo isso é muito limitado e insuficiente, que se deve fazer mais. E fazer mais, só um partido dos trabalhadores, socialista, vai fazer. Só um governo operário vai fazer. Que é preciso superar, ultrapassar o que está sendo feito. Mostrar que eles, com relação ao povo, dão 3 no cravo e 1 na ferradura. Quer dizer, o cara faz o programa Bolsa Família, mas arrocha o salário de todo mundo que está nas empresas estatais. Dificulta a organização dos trabalhadores. Não reprime, mas dificulta. Não faz aquilo que o imperialismo fazia, mas faz outra coisa. Então, quer dizer, é preciso explicar a realidade e não criar uma realidade alternativa para parecer que a pessoa é pior do que é. Porque já o que ela é suficiente para você educar os trabalhadores num programa de classe, independente e próprio. Né? Eu vi aí, só para... que eu não posso deixar de fazer. Eu vi aí em algum lugar um cidadão que aí está com lutas, alguma coisa, que ele falava o seguinte: o governo do Irã é um governo fascista. Bom, os Estados Unidos e Israel estão ameaçando invadir o Irã. Tudo bem que o governo iraniano não é um governo da classe operária, mas qual a posição que a gente tem que tomar? Falar que esse governo é um governo fascista, que é uma aberração, inclusive, é você contribuir com a propaganda imperialista. Da mesma maneira que falar que a blogueira cubana que veio no Brasil é uma representante da democracia, contribuir com a propaganda imperialista. Outras pessoas falam assim: não, se tiver um golpe eu não apoio. Mas, veja, o golpe não acontece da noite para o dia. O golpe ele se desenvolve a partir de uma luta. Por que eu vou esperar o golpe para lutar contra o imperialismo? De mais a mais, para lutar contra o imperialismo, eu nem preciso defender ninguém aqui. Eu posso lutar o tempo todo contra o imperialismo. É o que a gente realmente quer fazer, é lutar contra o imperialismo. Não é um problema também de defender outros. É um problema de lutar contra o seu próprio inimigo em todos os lugares. É ou não é? Então, esse é um problema chave da política atual. É um problema que precisa ser esclarecido. Na nossa opinião, na opinião do PCO, a esquerda vive mergulhada numa enorme confusão em relação a esses problemas, né? Numa confusão política realmente extraordinária, e é necessário um esforço, né? Não só fazer uma palestra, mas fazer discussões, etc. e tal, para dar a conhecer o verdadeiro programa trotskista, que não é o programa daqueles que defendem a democracia em abstrato, mas o programa da revolução permanente. Esse é o programa do trotskismo. Muito obrigado, companheiros. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal.
Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios, participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco.